História, ele que sai fora do caso. Por que tem que ser eu que vou sair do caso? Falou isso? Falei isso pra ele. E você não esquece que se essa Adriana for condenada, quem vai meter a mão numa grana alta é a mamãe aqui. Ou seja, o investimento numa clínica pra você vai depender... Muito interessante. Eu sou uma mulher de origem humilde, sim. E a minha família deu muito duro pra que... Os rubis, as esmeraldas, os diamantes... Vocês conseguiriam imaginar descobrir que a investigação de uma morte milionária foi construída sobre uma mentira que ninguém percebeu durante meses? E se eu disser que uma simples suspeita levantada por Adriana fará a polícia encontrar algo tão chocante que toda a foto da família, Brandão, passará a questionar tudo o que acreditava saber sobre a morte de Arthur? Adriana decide revelar ao delegado Paulo um detalhe que não sai de sua cabeça desde a noite da tragédia. Enquanto relembra cada momento vivido ao lado do marido, ela menciona a possibilidade de alguém ter colocado alguma substância estranha na bebida de Arthur antes da queda fatal. A hipótese parece simples, mas provoca um impacto imediato no investigador. O delegado passa a enxergar o caso por uma perspectiva completamente diferente. Quanto mais pensa nas palavras de Adriana, mais percebe que talvez tenha ignorado uma pista importante desde o início. Determinado a descobrir a verdade, ele solicita autorização urgente para realizar uma inspeção especial na urna onde supostamente repousam os restos mortais de Arthur Brandão. Depois de horas aguardando a liberação oficial, Paulo e Adriana seguem para o memorial, acompanhados por especialistas. O ambiente é tomado por um silêncio desconfortável. A tensão pode ser percebida nos rostos de todos os presentes, principalmente no de Adriana, que observa cada movimento sentindo o coração apertar cada vez mais. Ao perceber a movimentação dos profissionais, a jovem não consegue esconder sua preocupação e questiona o delegado sobre a necessidade daquela medida extrema. Paulo, porém, mantém a postura firme e explica que qualquer nova evidência pode ser decisiva para solucionar o caso. Se existe a menor possibilidade de descobrir o que realmente aconteceu naquela noite, ele não pretende ignorar nenhuma pista. Enquanto os especialistas trabalham para abrir a estrutura, Adriana revive mentalmente as lembranças de seu casamento com Arthur. O momento é doloroso e carregado de emoção. No entanto, antes que o procedimento seja concluído, uma figura inesperada aparece no local e transforma o ambiente em um verdadeiro campo de guerra. Pilar surge completamente transtornada. Ao perceber o que está acontecendo, ela corre em direção ao delegado e exige o encerramento imediato da inspeção. Sua reação é tão exagerada que chama a atenção de todos ao redor. Sem esconder a revolta, ela acusa Paulo de desrespeitar a memória de seu irmão e afirma que a família jamais autorizaria algo semelhante. O delegado estranha imediatamente a situação. Afinal, aquela operação estava protegida por sigilo absoluto. A primeira pergunta que surge em sua mente é simples: como Pilar descobriu o que estava acontecendo? A resposta não vem, mas o nervosismo da mulher fala por si só. Adriana então decide enfrentá-la. Nunca se preocupou com ele quando estava vivo. Por que agora está tão desesperada para impedir a investigação? A acusação atinge Pilar em cheio. Tomada pela raiva, ela devolve os insultos e volta a chamar Adriana de interesseira. Porém, quanto mais tenta interromper os trabalhos, mais aumenta as suspeitas ao seu redor. Percebendo isso, o delegado faz uma pergunta direta, que deixa a empresária visivelmente abalada. O que exatamente a senhora teme que a polícia descubra aqui hoje? Por alguns segundos, Pilar perde a capacidade de responder com firmeza. Seu nervosismo fica evidente e nem mesmo suas ameaças conseguem intimidar Paulo, que deixa claro que continuará a investigação, custe o que custar. É então que chega o momento mais esperado. Depois de muito esforço, os especialistas finalmente conseguem abrir a urna. O que aparece diante de todos provoca uma reação imediata de choque.
O delegado fica imóvel. Adriana leva a mão ao rosto sem acreditar no que está vendo. E Pilar empalidece. Dentro da urna não existe absolutamente nada. Nenhum vestígio de Arthur. Nenhuma evidência de que ele tenha sido colocado ali. A descoberta muda completamente o rumo da investigação e transforma todas as certezas em dúvidas. Poucas horas depois, o delegado convoca uma reunião urgente com toda a família Brandão. Pedro, Adriana, Tiago, Ulisses, Pilar, Ademir e os demais parentes comparecem sem saber o verdadeiro motivo daquela convocação repentina. O clima é de ansiedade absoluta. Pedro percebe que Adriana está profundamente abalada e tenta obter alguma explicação, mas ela apenas responde que ainda não consegue acreditar em tudo o que viu. Quando todos finalmente se acomodam, o delegado decide acabar com o suspense. Sem rodeios, ele revela que a inspeção trouxe uma descoberta completamente inesperada. A urna estava vazia. O silêncio domina a sala. Ninguém consegue acreditar. Pedro se mostra especialmente abalado ao lembrar que participou da despedida de Arthur e acompanhou todo o funeral. Para ele, aquilo simplesmente não faz sentido. Mas Paulo continua. Segundo os especialistas, Arthur nunca esteve naquele local. A revelação provoca uma onda de choque entre os familiares. Enquanto todos tentam encontrar uma explicação para o impossível, o delegado faz uma pergunta que aumenta ainda mais a tensão. Se Arthur não estava na urna, então, onde ele realmente foi parar? A resposta para esse mistério está prestes a surgir. E quando a verdade finalmente aparecer, ela não apenas provará a inocência de Adriana, como também revelará os verdadeiros responsáveis pela tragédia que destruiu a família Brandão. A revelação de que a urna de Arthur Brandão estava completamente vazia cai como uma bomba sobre a família. Durante alguns segundos, ninguém consegue reagir. O silêncio domina a sala da delegacia, enquanto todos tentam compreender como algo tão absurdo poderia ter acontecido sem que ninguém percebesse. Pedro é um dos mais abalados. Ele relembra o funeral, a despedida e todos os momentos em que acreditou estar prestando suas últimas homenagens ao padrinho. Por isso não consegue aceitar a explicação com facilidade. Eu vi o enterro com os meus próprios olhos. Como se o senhor pode dizer que ele nunca esteve lá? O delegado Paulo entende a perplexidade de todos, mas garante que a conclusão dos especialistas é incontestável. Segundo os exames realizados, não existe qualquer evidência de que Arthur tenha sido colocado naquela estrutura. A descoberta muda completamente o rumo da investigação e transforma um caso de homicídio em um mistério ainda maior. A tensão aumenta quando Paulo decide fazer uma pergunta direta aos presentes. Alguém nesta sala sabe onde realmente está Arthur Brandão. Os olhares se cruzam imediatamente. Ninguém responde. Adriana, Pedro, Tiago e até mesmo Pilar afirmam não saber absolutamente nada sobre os paradeiros do empresário. Apesar da resposta coletiva, o delegado percebe que algumas reações são mais nervosas do que deveriam ser. Pilar, por exemplo, continua demonstrando uma inquietação incomum. A empresária tenta disfarçar, mas seu medo se torna cada vez mais evidente. Antes que novas perguntas sejam feitas, o telefone do delegado toca. Ao perceber que se trata de um número desconhecido, Paulo pede licença e deixa a sala por alguns instantes. Do outro lado da linha, uma voz misteriosa faz uma declaração capaz de mudar tudo. Delegado Paulo Menezes. Eu sei exatamente onde Arthur Brandão está e também sei porque ele não foi encontrado naquela urna. A afirmação deixa o investigador sem reação. Por alguns segundos, ele acredita que possa ser apenas uma brincadeira de mau gosto. Porém, a pessoa insiste que possui provas concretas e pede um encontro imediato na própria delegacia. Diante da possibilidade de finalmente solucionar o caso, Paulo aceita sem hesitar. Ao retornar para a sala, ele encerra a reunião de forma inesperada e ordena que todos deixem a delegacia imediatamente. Apenas Adriana e Pedro
recebem autorização para permanecer no local. A decisão provoca a irritação de Pilar, que volta a acusar Adriana de manipular toda a investigação. No entanto, dessa vez, o delegado perde a paciência e a obriga a sair. Minutos depois, um clima de expectativa toma conta da sala. Adriana e Pedro tentam imaginar quem pode ser a pessoa misteriosa que prometeu revelar toda a verdade. O delegado também demonstra ansiedade. Afinal, aquele encontro pode definir o futuro de toda a investigação. De repente, a porta se abre. Um homem alto entra lentamente no local. Pedro olha para ele e imediatamente dá um passo para trás. Seu rosto perde a cor. Você? Isso é impossível. A surpresa tem um motivo. O homem é Heitor, o filho desaparecido de Arthur Brandão. Aquele que todos acreditavam ter desaparecido para sempre está agora diante deles. O reencontro é carregado de emoção, mas o delegado interrompe qualquer tentativa de conversa pessoal. O momento exige respostas. Paulo quer saber se foi Heitor quem entrou em contato e por que ele afirma conhecer toda a verdade. Com a voz firme, o rapaz confirma. Então, diante dos olhares ansiosos de Adriana e Pedro, ele finalmente revela o segredo que ninguém esperava ouvir. Arthur realmente morreu, mas seu corpo nunca foi levado para o memorial. Segundo Heitor, aquele foi um desejo do próprio empresário. Antes de partir, Arthur decidiu que queria descansar ao lado dos pais, longe das disputas e da ambição que sempre cercaram parte da família. Apenas uma pessoa sabia desse segredo: Edivaldo. Foi ele quem organizou discretamente toda a transferência para cumprir a última vontade do patrão. A revelação emociona Adriana, mas o maior choque ainda está por vir. Heitor, então, entrega ao delegado um pendrive contendo imagens recuperadas das câmeras de segurança de um prédio próximo ao local da tragédia. Quando o vídeo começa a ser exibido, a verdade finalmente aparece diante de todos. As gravações mostram Pilar e Ulisses pressionando Arthur momentos antes da queda fatal. Não existe mais dúvida. Não existe mais espaço para mentiras. A máscara construída durante meses finalmente desaba. Os verdadeiros responsáveis pela morte de Arthur acabam de ser desmascarados. E enquanto Adriana vê sua inocência ser finalmente confirmada, Pilar e Ulisses se aproximam rapidamente do momento em que terão de responder por todos os crimes que tentaram esconder. Se você gostou destas histórias cheias de mistérios, traições e reviravoltas surpreendentes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. No próximo capítulo, vamos descobrir quais serão as consequências dessa revelação e como Pilar reagirá quando perceber que seu império de mentiras está prestes a ruir.